E aí, quem que é melhor? Lula ou Bolsonaro? Essa é a pergunta que você vai fazer na ceia de Natal, a hora que todo mundo estiver reunido, todo mundo sentado, você chega e solta a bomba. E aí, Lula ou Bolsonaro? Por que eu estou falando? Porque a política deixou de ser um assunto que ficava jogado no escanteio. Hoje, a política passou a ser o assunto do bar. Hoje, a política passou a ser a discussão de final de semana, de final de dia. Hoje, você está trabalhando, você recebe alguém para trabalhar em sua casa, de repente o assunto entra na política e aquela pessoa e o ministro do STF que fez isso, e o fulano que fez aquilo, e o Bolsonaro das joias, mas não sei o quê. É assim, a política hoje envolveu o brasileiro. Isso é tudo que os políticos não queriam. Há um tempo atrás, se o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, resolvesse amenizar uma multa de 10 bilhões de uma empresa condenada por corrupção, um dos maiores escândalos no governo petista, onde a sua advogada, a advogada da empresa, é a esposa do Toffoli, isso passaria batido. Ninguém ia comentar. Ontem, um rapaz veio fazer um trabalho aqui em casa de encanamento e o cara comentou comigo: não, mas você viu que absurdo que os caras fizeram? Ou seja, isso aí se deve ao Bolsonaro. E aí é óbvio que o sistema vai odiar o Bolsonaro, afinal, não é muito melhor fazer tudo escondido? E aí, eu brinquei com você que você vai chegar na família, na ceia de Natal e perguntar: e aí, Lula ou Bolsonaro? Para causar discórdia? Porque saiu essa matéria aqui, né? Essa matéria do jornal Metrópolis diz o seguinte: Quaest, 21% dos brasileiros temem barraco por política no final de ano. Ou seja, um a cada 5 brasileiros está com medo do negócio virar briga e virar treta. Um em cada 5 brasileiros teme que a discussão políticas atrapalhem a ceia de Natal. Pesquisadores da Genial Quest constataram que 21% das pessoas têm receio que as brigas sobre política entrem na família, envolvendo especialmente a questão Lula versus Bolsonaro e atrapalhem as celebrações, mesmo um ano depois das eleições. Entre os entrevistados, 10% dizem que as diferenças políticas foram importantes para que decidissem não se reunir com familiares nas festas de fim de ano. E 6% afirmam conhecer alguém da família que não vai aos encontros de Natal por questões ou brigas políticas. Os pesquisadores constataram ainda que receio das discussões familiares é maior entre os mais jovens, entre os que têm 16 e 34 anos, 23% têm medo que as reuniões terminem em briga, contra 20% que têm entre 35 e 59 anos e 18% entre os mais velhos. Pois é, eu não tenho medo. Eu tenho certeza que vai dar discussão e vai dar briga esse ano no Natal. Então, assim, tem a turma mais a left lá, né? Mas eu sou do Goiás, e do Goiás é o povo da roça, é o povo mais sistemático, mais conservador, então quase que a família inteira é de direita, mas vai dar treta. E na sua casa? Você tá com medo de dar briga? Aquele filho seu esquerdista, aquele irmão seu esquerdista, você tá com medo dele chegar e querer tirar satisfação contigo, te chamando de fascista? Como é que é o negócio aí? Como é que vai ser na sua casa? Fala pra mim aí. Vamos lá, agora vamos falar de coisa séria. É o seguinte, um dos problemas de você acompanhar o nosso canal aqui é que a gente não vive numa bolha. Então, a gente vai elogiar algumas medidas que talvez você não goste, do Lula, por exemplo. A gente vai criticar o Lula, talvez você é petista. A gente vai elogiar o Bolsonaro, talvez você é petista. A gente vai criticar o Bolsonaro, talvez você é bolsonarista. E é bem provável que sim. Mas a grande questão é que eu não estou aqui para passar pano por nada. Se você está aqui comigo, é porque a intenção é entender um pouquinho mais de política, correto? E aí, eu acho que você já está cansado, assim como eu, de acreditar em certas pessoas. Aquele ali é bom, hein? Aquele ali, o Bolsonaro falou que ele é bom. Aquele ali está no palanque com o Bolsonaro, é de direita, é conservador.
E no final das contas, depois que você põe o cara lá, o cara só te apunhala pelas costas. E a gente pode citar centenas de nomes, Cajuru, Romário, dentre outros. Ou eu tô errado? Ou eu tô errado? O Ciro Nogueira, por exemplo, entra com a bandeira conservadora bolsonarista, votou a favor do Flávio Dino. Você ficou feliz com isso? Não. Então, é o seu papel questionar, criticar. Não quer dizer que essa pessoa é uma pessoa ruim, mas naquilo que não agradou, você tem que ir lá e questionar. Ele é seu funcionário e não o contrário. Só que olha só, aconteceu um absurdo agora. E talvez no final desse vídeo aqui, você vai ficar chateado comigo porque eu vou esfregar uma verdade na sua cara. Mas dá uma olhada nisso aqui. O Congresso aprovou um orçamento com fundo eleitoral de 4,9 bilhões em 2024. Eu estou falando de, bem dizer, 5 bilhão de reais. É muita, mas é muita grana, 5 bilhões de reais. Essa matéria do Correio Brasiliense, eu sempre cito a fonte para vocês. O Congresso Nacional aprovou nesta sexta-feira a Lei Orçamentária Anual, a LOA, tá? Então nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias e nós temos a Lei Orçamentária Anual. Ela define o que vai ser gasto para o próximo ano. E dentre as grandes prioridades, as prioridades gigantescas, é tirar dinheiro da saúde, da educação, do PAC, do Minha Casa Minha Vida, tirar dinheiro disso para colocar no fundão eleitoral. O relator que aumentou o fundão eleitoral é o Luiz Carlos Mota. Tá? Talvez você não conheça. E é lógico, o cara está do lado do Lula. Só que eu não falei o partido dele ainda. Por que do lado do Lula? Esse fundo eleitoral é tudo que o Lula queria. O PT está apostando nesse fundo eleitoral para tentar reverter o fiasco, a vergonha que o PT foi nas eleições de 2020. Não conseguiu eleger prefeito nenhum. E aí o que o Lula quer? Que com esse fundão eleitoral ele consiga estabelecer ali medidas para jogar prefeitos da base petista. E aí é onde ele vai fazer essa troca aqui, grande, com o ministério, com isso e aquilo, e acaba liberando aí mais verbas e verbas, vai liberar muito fundão eleitoral, vai liberar muita emenda secreta para bancar aí a campanha dessa turma lulopetista aí. Essa é a realidade dos fatos. Então, a primeira pancada que você recebeu da mesma pessoa, tá? O Luiz Carlos Mota, que está aliado ao Lula, foi o fundo eleitoral de 4,9 bilhões. Outro grande problema também é isso aqui, ó, matéria do Poder 360. O relator do orçamento de 2024 aumenta as emendas para 53 bilhões. O parecer da peça orçamentária turbinou para 16,7 bilhões o montante reservado para emendas de comissão. Então, Luiz Carlos Mota, né, o relator Luiz Carlos Mota, está aqui. O relator geral do orçamento, deputado Luiz Carlos Mota, apresentou nesta quarta-feira o seu parecer da peça orçamentária com montante de 53 bilhões para emendas parlamentares. As emendas de comissão estavam estimadas em 11,3 bilhões e foram definidas em 16,7 bilhões. O projeto da Lei Orçamentária Anual será votado nesta quarta-feira, ou seja, foi votado, né? Já está votado e aprovado, e depois precisa ser votado em sessão do Congresso. Mas vai ser aprovado. Por que eu fiz até agora esse suspense sobre o partido dele? Porque eu vou questionar a oposição com vocês. Ele é do PL. Já ouviu falar do PL? PL é o partido do Valdemar da Costa Neto. O PL é o partido que o Bolsonaro tá. E aí eu vou te perguntar uma coisa. Você acha que esse fundão eleitoral, você acha que esse orçamento aí, com essas emendas de 50 e tantos bilhões, não tem um aval do líder do PL? Político é político, então não se engane. Então, eu vou trazer uma matéria da Gazeta do Povo onde questiona o papel da oposição. Existe mesmo oposição? Tá, eu sei que tem meninos bons ali. Tem o Nicolas Ferreira,
Tem o Cleitinho, tem o Marcel Van Hatten, tem Bia Kicis, tem uma turma boa ali. Mas será que essa oposição é oposição de verdade? Será que ficar gritando Lula ladrão, será que ficar gritando é uma oposição de verdade? Porque vamos lá, quais os projetos da oposição para o país? Ah não, nós temos que deixar o país afundar para o Lula sair, é isso? Porque se vocês forem parar para pensar, cadê os projetos, que nós estamos falando da Câmara? A Câmara dos Deputados não é tão alinhada com o Lula, além disso aqui das emendas. Cadê os projetos do Paulo Guedes para a economia liberal? Cadê aqueles projetos que têm que ser defendidos? A gente não vê isso. A gente vê só uma turma pequena da oposição tentando apagar fogo do que acontece no governo PT. E aí o PL deixa deputados do Ceará, 12 deputados do Ceará, fazerem carta pela democracia, pela aprovação do Flávio Dino. A gente vê o relator da lei orçamentária do PL, pior do que Centrão, jogando fundão eleitoral. Então, se você não sabe, eis-me aqui para te contar. O relator que colocou o fundão é do PL. Canal nenhum vai te contar isso. Os canais da ala bolsonarista, raiz, nenhum vai te contar isso. Que o relator é do PL. Por quê? Cara, esse é o ponto. Eu tenho críticas. Críticas que muitos de vocês não gostam, mas que precisam ser feitas e que são necessárias. Eu desaprovo o PL com esse fundão eleitoral de 5 bilhões e com esse orçamento de emendas de 53 bilhões. Eu repudio essa atuação do PL como relator dessa vergonha. E aí? Como é que fica? Mas você não vai ver nenhum, absolutamente nenhum dos deputados de oposição do PL, mesmo aqueles que você mais gosta, falando isso que eu estou falando para vocês. Você vai ver eles gritando, que absurdo, fundo eleitoral, mas isso é uma vergonha. Você vai ver ele falando, mas que absurdo, como é que pode 53 bilhões enquanto não tem saneamento básico, não tem aquilo, o governo PT é um absurdo. Pois é, só que ele não vai te contar que é o próprio PL que está nesse barco. E aí você vai me responder, tem oposição de verdade nesse país tupiniquim chamado Brasil ou não? Decisão é sua. Coloca no comentário aí pra mim se eu tô errado ou se eu tô certo.